Olá, hoje é quarta-feira, dia 14 de agosto, estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. E os destaques que preparamos para essa edição são: saiba o que irá acontecer se você perder o título de eleitor. Ou melhor, se ele for cancelado. A Prefeitura de Bento Gonçalves anunciou a contratação de mais 8 médicos por R$5.000 mensais cada. Novos horários para a BR-470 entre Bento Gonçalves e Veranópolis. Expo Inter 2024, uma nova fase para o agro. Corsan dá início às ações de desassoreamento do Arroio Barracão. E não podemos esquecer dos destaques da dupla Grenal. Essas são algumas das informações que iremos apresentar hoje aqui no Jornal Últimas Notícias, com Ednei Paine, diretamente aqui da capital brasileira do vinho, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil. Tá aí, pessoal, e antes de nós iniciarmos o jornal, gostaria de me desculpar aí com vocês, pois ontem eu usei uma expressão gaúcha para falar sobre a minha situação de saúde, né? Eu disse que ontem eu estava meio cortado de alça de gaita. Essa expressão diz que a gente tá meio maleixo, meio mal, com gripe, né? É que como esse jornal ele ronda o Brasil inteiro, algumas pessoas não entenderam o que eu falei. Então tá explicado aí, cortado de alça de gaita é quando a gente não está bem de saúde. E reitero, né, hoje também estou cortado de alça de gaita. A gripe pegou de uma maneira complicada. Bom, a gente vai iniciar o jornal de hoje com o bloco Entendendo a Política, como a gente faz sempre. E vamos fechar uma série de blocos falando de leis e direitos dos pretendentes aos cargos públicos e dos votantes. Vamos abordar hoje a justificativa de não votar. Uma situação muito comum. Aqueles que não votaram e não justificarem sofrerão várias sanções. Não pense que isso é de graça. Então nos perguntamos: o que acontece se eu não for votar? No artigo 7º do 3º inciso do Código Eleitoral, será cancelado o título de eleitor, a inscrição do eleitor, que não voltar 3 eleições consecutivas e não pagar aí a multa e não justificar em prazo legal. Ou seja, a obrigação existe na lei eleitoral e do eleitor votar ou pagar a multa ou justificar aí a sua ausência às urnas. Não há limite máximo de justificativas que um eleitor possa fazer e nem de multas que ele possa pagar. Portanto, o eleitor pode pagar a multa ou justificar a sua ausência na votação quantas vezes forem necessários. Claro, dentro das regras das leis do prazo estipulado. Fica aqui importante salientar que o eleitor não é obrigado ao voto. Os maiores de 70 anos ou analfabetos. Esses não precisam justificar se votaram. É interessante, se não votaram, não tem problema. Eles não se enquadram nessa regra. Portanto, não terão a inscrição cancelada por não votar e nem justificar em 3 eleições ou mais consecutivas. Aqueles eleitores que obtiverem a certidão de quitação eleitoral por tempo indeterminado também não terão a inscrição sujeita ao cancelamento. Mas caso o eleitor não consiga justificar a sua ausência e ainda exista a possibilidade de quitar os débitos, e teremos aí 3 opções para que você faça essa justificativa. Seria através do sistema de quitação online, que é disponibilizado pelo TSE. A segunda
é através do aplicativo e-Título, acessando aí o menu mais opções na tela inicial e depois débitos eleitorais. Para emissão de qualquer boleto posterior ao pagamento, né? Você pega tudo ali. E pelo terceiro, então, indo a qualquer cartório eleitoral presencialmente. Não tenho acesso à internet, vá até o cartório eleitoral e requeira lá um boleto bancário para quitação. Ou outra situação, né, como ocorre o cancelamento dos títulos, né, a gente não pode deixar isso para trás, pessoal. Olha, o cancelamento dos eleitores faltosos. Vamos falar um pouquinho sobre esse quesito. O Tribunal Superior Eleitoral disponibiliza aos tribunais regionais, por volta de 3 de março do ano eleitoral, que nem providenciou neste ano, que é um ano eleitoral, né? Dia 3 de março, então, providenciou aí a relação dos eleitores que deixaram de votar nos últimos 3 pleitos consecutivos, com as informações dos procedimentos a serem seguidos pelos eleitores e do prazo máximo para regularização. Essa relação é pública e fica disponível, então, se você tem alguma dúvida, vá até um cartório eleitoral. Ela permanece também na internet, teria que dar uma procuradinha aí, você acha na internet. Ela aparece desde o ano de 2005. Então, o eleitor que constar da referida relação do último ano deverá regularizar-se da seguinte forma: comparecer presencialmente a qualquer cartório eleitoral para emissão de um boleto de pagamento na agência bancária, né, para assim quitar os seus débitos de forma normal, né? Ou online. Online você vai na página do TSE, no link para quitação de débitos e emissão de boleto posterior a pagamento. Então, quitar os débitos de forma online através do aplicativo e-Título também dá. Acesse aí o menu, mais opções, na tela inicial, depois vai ter débitos eleitorais. Aí você emite o boleto e posteriormente faz o pagamento. Muita atenção, pessoal, pois a quitação dos débitos de forma online, seja ele pelo link acima ou pelo aplicativo, o eleitor ainda precisará comparecer ao cartório eleitoral para comprovar a quitação da multa. Entendeu? O e-Título, o aplicativo e-Título, pode ser baixado diretamente nas lojas da Apple ou Android. E conforme os links, né, você vai entendendo e vai pagando. Presta atenção no que vai acontecer. Caso o eleitor não quite seus débitos por um dos meios que nós comentamos aqui, terá como consequência o cancelamento do seu título eleitoral. E daí sim começa a complicar a vida do vivente, pois não terá mais como tirar outra carteira de identidade, não terá como fazer um passaporte, não conseguirá fazer concursos públicos, não terá direito a empréstimos, outras contas em banco também não serão possíveis. Então, resumindo, você será um fantasma. Então, cara, no dia 6 de outubro, vá até a sua cabine de votação e vote. Escolha um, outro, branco, nulo, mas vá. Tá, pessoal? Esse foi o bloco político que a gente falou aqui no Jornal Últimas Notícias. Vamos entrar agora a falar para o bloco esportivo aqui do Jornal Últimas Notícias. Pessoal, no bloco esportivo ontem teve jogo de gaúcho pela Libertadores da América e também foi o Dia Mundial do Canhoto. Por que eu tô falando isso? Porque Reinaldo é canhoto e levou todos os méritos no dia de ontem. Acho que ele foi o canhoto mais bem aplaudido do dia de ontem. Mas teve um susto aí no início da segunda etapa, quando o ex-grêmio, o Lima, abriu o placar para os tricolores lá do Rio. Fluminense
largou na frente, mas na virada veio pouco tempo depois, aí quando o Esquerdinha abriu os braços dentro da área e bola bateu no braço, então é pênalti. É dentro da área, é pênalti, né? Então o Reinaldo foi bater e bateu muito bem. Forte no ângulo, uma bola indefensável para o goleiro. E se alguém fosse ao banheiro, podia perder o gol de Reinaldo. Segundo gol, né? E teve uma mistura de um passe com efeito de bola que enganou o goleiro. E entrou direta, né? Da falta, entrou dentro do gol. O placar foi finalizado assim: 2 Reinaldo, 0 Fluminense. Todo jogo do Grêmio tem polêmica, né? Disputa de bola e todo aquele agarra-agarra. E Rodrigo Eli se quebrou, né? Foi expulso. Se pegou com o Ganso aí nessa jogada e também... Cara, a gente não deve levar pro lado pessoal e não deve se irritar. Mas só o Rodrigo Eli que levou essa bronca, né? E ganhou vermelho. O Ganso, que começou esse agarramento, de repente foi porque o VAR não mostrou a primeira parte do agarramento, sei lá. Mas o Ganso também deveria ter sido expulso, né? O defensor gremista então foi ver a vaca, quer dizer, foi expulso. E na coletiva de imprensa, Renato falou, né? Que o Grêmio não fez uma excelente partida, mas no final das contas ganhou. Deu um passo importante para o desfecho dos 180 minutos. No Couto Pereira, essa foi a casa do Grêmio aí nos últimos tempos. Acho que vai deixar de ser e vai deixar saudade. Ganhou apenas 2 partidas importantíssimas, mas vai ser o suficiente aí para deixar ótimas recordações aí na memória dos gaúchos. Neste sábado, o confronto contra o Bahia é no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Vocês estão acostumados que ele jogue no campo do Caxias, né? Mas não, dessa vez vai jogar no campo do Juventude. E terá início às 16 horas, 1h30 antes do que estava previsto, Você já olhou? Atualizou aí o seu horário de jogo? Ele vai às 4 horas da tarde, não é 5h30. Será na Arena do Grêmio, será o jogo de abertura será dia 1º de setembro. O confronto será contra o Galo e está marcado para acontecer na Arena em Porto Alegre City. Se formos usar todos os lugares da Arena, aí a Arena tem capacidade para um público de 55.662 torcedores. Mas nessa reabertura o público não vai passar dos 10.000 torcedores aí, que é o que cabe aí nos anéis inferiores, superiores aí do estádio. Até para voltar aí dia 17 deste mês era, né? Mas não deu certo, né? Mas não foi possível voltar no dia 17. Então o Internacional entra em campo hoje. Hoje com uma dura missão, né? Que é de ganhar o seu primeiro jogo com Roger Machado, que está no comando do Internacional há 28 dias. Ele que está nessa peregrinação e não conseguiu uma vitória até agora e terá que enfrentar seu antigo clube, pois hoje a partida vai pegar fogo. Tem Juvenal no Beira-Rio, partida atrasada pela 6ª rodada da competição. E nessa temporada o Internacional ainda não conseguiu vencer o Papagaio do Jaconi. Em relação a isso, o Juventude quer a sua primeira vitória fora de casa e o Inter quer a sua primeira vitória em casa, né? Em casa, primeira vitória com o comando de Roger Machado, né? E que também não conseguiu em relação ao Internacional. Foram contabilizados 12 partidas do Inter, né? E só nessa temporada. E só 8 pelo Brasileirão sem vencer e 12 por todas aí sem vencer. Mas no confronto de hoje tem novidades, pois Mercado, Wanderson e Fernando estarão à disposição de Roger. Bruno Henrique, que fica de fora aí da relação aí
que tomou o seu terceiro amarelinho, né? E na sequência se quebrou. Vitão também pode ser relacionado, porque o que aconteceu? O time queria comprar o Vitão, deu para trás na última hora e comprou outro atleta que era do Grêmio, antigamente, né? E daí agora não tem mais dinheiro para contratar o Vitão, então disse: Vitão pode ficar aí no Inter. Então o Inter pode contar com o Vitão hoje à noite, mas até agora nada decidido. E outubro é o dia das bruxas e não agosto, né? E não agosto. Mas pro Inter parece que é dia das bruxas, né? Nada dá certo pro Internacional. Bom, oferecimento de Natal Fitness, esse é o jornal Últimas Notícias, esse é o bloco esportivo. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, esse é o bloco esportivo e tem um oferecimento de Natal Fitness. Se você está achando alguma coisa errada com a voz, não é a gravação, tá? É a voz mesmo, tá mal. Tomar mais um chazinho, dar mais uma deitada aí e depois de repente melhora. Bom, ainda falando em relação às enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul, a passagem entre Bento Gonçalves e Veranópolis sofre aí mais uma vez alterações. E desta vez a alteração é pro lado bom, né? Em relação aos avanços de trabalhos aí na BR-470, a passagem dos motoristas que desejam atravessar o trecho em obras agora terão horários mais flexíveis. Deixa eu mostrar para vocês aí, ó. Dá uma olhada aí, ó. Na parte da manhã inicia às 7 horas de Veranópolis a Bento e depois na próxima hora de Bento a Veranópolis em forma de comboio. E depois aí vai seguindo, né, de Veranópolis para Bento, de Bento para Veranópolis, sucessivamente até às 18 horas. Ainda falando das enchentes e sucessivas percas do agro no Rio Grande do Sul, vamos falar um pouquinho da nossa parceira que é a Expo Inter. Deste ano terá várias novidades e uma delas será o show misto, com artistas nacionais que se juntam a artistas do estado. Aqueles que aderiram aí àquela campanha com a Luísa Sonza para arrecadar mais verbas para ajudar as enchentes aqui do Rio Grande do Sul, esses terão aí uma oportunidade bem legal de aparecer na Expo Inter, no palco da Expo Inter. São artistas muito conceituados, como Michel Teló, Maiara e Maraíza. Tem vários artistas aí, esses terão um show aí totalmente gratuito. Você só paga a entrada no parque, né? E poderá desfrutar desses shows gratuitamente. Isso dentro da Expo Inter, é claro, né? E esta feira será a Expo Inter da retomada, em razão das perdas que o Rio Grande do Sul acumulou nessa última cheia. É claro que não podemos nos esquecer das outras duas que aconteceram, que foram ali para trás, né? Lembrar daquela primeira que aconteceu em setembro do ano passado, em relação já vai completar um ano. Ajuda que o governo federal e estadual disseram que iam dar, ela tá vindo bem devagarinho, né? Ainda não aconteceram com aquela intensidade toda que deveria. Das casas, né, que iam ser entregues, ainda não foi, né?
Acho que já estão a caminho. Ainda não aconteceram a entrega, mas logo irão acontecer. Foi apenas aí um ponto para nós lembrarmos dessa tragédia que aconteceu aqui. Pois até parece que depois de tudo amenizado, as autoridades deixam essa questão no esquecimento. Então o nosso papel é de lembrarmos as autoridades que nós estamos aqui. E que eu queria ver eles ficarem sem tomar banho como essas pessoas ficaram aí nos abrigos, ficar sem comida alguns dias. Será que as autoridades iriam gostar disso? Eu acho que elas já teriam resolvido essa questão se tivessem que passar por essa situação, né? E aqui em Bento Gonçalves, que teve deslizamentos, que teve mortes, nem todos ainda foram achados, né? Então não podemos deixar esse episódio ficar perdido na humanidade. Então o papel da Expo Inter desse ano deve ter um papel crucial nesse quesito, pois os produtores que sofreram tanto e esse prenúncio da natureza e ainda estão em alerta, pois se vir outro desastre natural, pessoal, ainda não estaremos prontos para lidarmos com esse episódio, pois pouco ou nada foi feito na contenção desse desastre. Você acha que aqui no Rio das Antas, na Alcântara, em Faria Lemos, alguma coisa foi feita em relação a isso? Não. Bom, em relação aos decretos que o governo trouxe ontem, ele trouxe ontem alguns decretos, né? Com descontos nas condições. Desconto nas condições de pagamento de empréstimos. E o produtor rural não ficou muito satisfeito aí com essa espécie de parcelamento de dívidas antigas. Bom, as coisas que eles querem é um parcelamento um pouco mais elástico para essas dívidas que eles contraíram durante os anos, pois o governo ainda nem cogitou, pois os produtores já vinham enfrentando há 2 anos uma seca. E depois veio as cheias, isso desequilibrou totalmente esse pessoal do agro. E por esse motivo aí que o Rio Grande do Sul acontecerá aí várias manifestações no dia de hoje. Estão acontecendo e acontecerão ainda. A isenção de alguns juros pelas partes dos bancos, os produtores perdem mais tempo porque eles não estão se ajeitando aí, porque as contas chegam e não dá para deixar para depois. Está começando a época do plantio do arroz e as condições ainda não estão favoráveis aos produtores. Esse decreto foi assinado ontem em Brasília e contou com a presença do governador do estado, Eduardo Leite, Carlos Fávaro, o secretário da Agricultura. Apenas condições de desconto em todos os impedimentos. Isso não beneficia a maioria dos produtores e serve apenas para que uma das partes dos agricultores, a maior parte que eles querem é um alongamento das dívidas já adquiridas, aquelas antes, né? Em anos anteriores. Pois nas perdas passadas ainda existem resquícios de dívidas. Eles querem um alongamento das dívidas. Será que essa galera não se puxa? Que coisa, né? O que aconteceu e o que está acontecendo na Expo Inter para lembrar as nossas autoridades que essas pessoas do agro são pessoas que nem nós, que nem eu, que nem você, que se quebraram um dia porque dava seca e depois dava chuva demais. Então vamos prestar atenção nesse pessoal aí, tá? Vamos a um pequeno comercial da Harmony, nós voltamos em seguida. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. I want to
Segunda edição da festa Flashback que vai virar a sua cabeça. E desta vez, Anos Dourados se transformaram em A Máquina do Tempo. Essa festa que irá trazer recordações inesquecíveis. Junte-se a nós em uma noite de pura nostalgia. Com músicas que deixaram muita saudade. Flashback, A Máquina do Tempo. Não fique de fora dessa festa. Que acontecerá na sexta-feira, dia 6 de setembro, véspera de feriado, no Bangalô em Bento Gonçalves. Vista-se com seu melhor look retrô e venha para o Bangalô, dia 6 de setembro, a partir das 23 horas. A Máquina do Tempo te espera. Pessoal, essa é a festa Máquina do Tempo que acontecerá dia 6 de setembro no Bangalô, aqui em Bento Gonçalves. E o patrocínio do jornal são a Harmony Sonorizações e Natal Fitness. Voltando ao nosso jornal, a Prefeitura de Bento Gonçalves anunciou a abertura do processo seletivo para a contratação de 8 médicos, visando reforçar o sistema público de saúde aqui da cidade. A decisão, formalizada por meio de uma lei recente e sancionada pelo prefeito Diogo Siqueira, que responde ao crescimento na demanda por atendimento médicos no município. E a necessidade de cobrir as ausências no quadro de profissionais. Até aí tudo bem. Quanto mais médicos para atender a população, melhor, né? Mas o que me preocupa é a maneira como ocorrerá essa contratação, pois os médicos terão uma carga horária de 20 horas semanais, com um salário mensal estimado em pouco mais de R$5.000. Essa medida é uma parte estratégica mais ampla para melhorar a cobertura de atendimento à saúde pública. Então a lei autoriza essas contratações. Já está em vigor aí a publicação. A contratação inicial é de 10 meses, podendo ser retomada aí em caso de necessidade. O aumento do número de participantes em busca de atendimento médico foi apoiado para os principais motivos para a nova contratação. Além disso, a medida visa assegurar a comunidade dos serviços durante o período de licenças e férias dos profissionais que já trabalham aqui em Bento Gonçalves. Mas vamos começar a análise, tá? 20 horas semanais. Se forem 5 dias por semana, 5 horas por dia, né? Então isso quer dizer um trabalho de 2 horas de manhã, 3 horas de tarde, ou 3 horas de manhã, 2 horas de tarde. Entendeu? É o dia inteiro. É um período de 10 meses. Ou será renovado ou não. Ou será destituído do cargo. Vamos entender. Um clínico geral, presta atenção, ele ganha de R$300 a R$400 por consulta. E por dia ele pode fazer até umas 10 se ele tiver um consultório, né? Então, não desmerecendo o trabalho da prefeitura, mas o seguinte, a carga horária e o estudo que esse pessoal investiu para ser médico é bem complicado, sabe? Não é vou decidir hoje que eu vou ser médico, amanhã eu vou ser médico. Não. Será que eles trocarão R$4.000 por dia se eles cobram 400 pila e fazem 10 consultas a R$4.000 por dia para ganhar um salário de R$5.000 por mês? Na abertura de processos seletivos iguais a estes que aconteceram anteriormente, eu tinha achado pouco a remuneração que a prefeitura destinou R$12.000 por médico. Eu achei pouco. E agora estão oferecendo R$5.000. Eles não conseguiram médicos para a demanda de R$12.000 já faz um bom tempinho.
Será que eles vão conseguir agora por R$5.000? Será que vão preencher essas vagas? Acho que é bem improvável. Deixa eu deixar meu... Aqui, ó. Tirar minha imagem da frente, ó. Para você entender que essa imagem de fundo é referente à melhoria na água potável que os consumidores aqui de Bento Gonçalves, né, a Corsã anunciou no início o projeto crucial para Bento Gonçalves, né, que é a drenagem do Arroio Barracão. E de lá que vem a maioria da água que nós consumimos, é daí, ó, daí onde que você está vendo. O investimento feito pela Corsã deve chegar a R$1 milhão e será financiado exclusivamente pela Corsã e visa reiterar aí o lodo, retirar o lodo, cascalhos e outros detritos, outros materiais acumulados no fundo desse arroio. É um passo fundamental aí para melhorar a gestão dos recursos hídricos da região. O Arroio Barracão desempenha um papel vital no fornecimento de água e tratamento antes da água ser distribuída. No entanto, durante o período de chuvas, o nível do arroio costuma elevar-se um pouquinho e provavelmente os alagamentos em áreas residenciais ali das casas perto aí, próximas margens, alaga tudo, né? E a dragagem é uma medida essencial para diminuir os riscos e assegurar a qualidade do abastecimento de água. Conforme o comunicado, a empresa prevê aí a dragagem, a remoção de aproximadamente 7.000 metros cúbicos de resíduos, equivalente a cerca de 4 piscinas olímpicas. A intervenção não ajudará apenas no controle aí do nível da água do arroio, mas também aumentará o volume disponível para o tratamento e distribuição à população aí para realizar serviços que estão sendo utilizados por... Você está vendo aí, né? Escavadeiras anfíbias. É para não deixar aí a galera sem água, né? Anfíbias, eu nunca tinha visto, né? Equipamentos que flutuam, né? E facilitam a remoção dos sedimentos e não interrompendo aí o fluxo de água. Ao trabalho aí deverá ser concluído num prazo de 40 dias. Os resíduos coletados serão direcionados para um local licenciado, onde poderão ser reaproveitados em obras e outros projetos, concluindo aí na gestão sustentável dos materiais. Tá aí, pessoal, esse é o Jornal Últimas Notícias de hoje. Hoje foi meio longo, né? Amanhã tem mais Jornal Últimas Notícias. Até lá, tchau!